Legal, tá gravando. Muito bacana. Show. Então tá bom, gente. Vamos para o nosso novo encontro. Feliz demais em ver vocês novamente. Vou compartilhar minha tela com vocês para que a gente continue com a nossa trajetória. Lembrando que vocês podem me interromper a qualquer momento, não precisa se preocupar. Levanta a mão, abre o microfone, porque às vezes eu não estou vendo aqui a mão de vocês. Pode comentar, interagir com a gente aqui, que vai ser fantástico. Vamos lá, compartilhando tela. Foi, vocês devem estar vendo a minha tela agora. Estão vendo minha tela? Então, Sim. show. Então, então vamos lá, gente. Vamos continuar com a nossa trajetória, né? Vamos lá. Hoje a gente vai falar de exponencialidade. Exponencialidade. A gente estava falando de engenharia antes, né? Dos engenheiros, tal. Quem passou pela área de exatas, infelizmente teve que lidar com esse tipo de fórmula matemática, né? Y é igual a exponencial de x, né? Que sobe quase que numa vertical, né? Então, a exponencialidade, ela trata de um comportamento matemático, né? De um comportamento matemático que é super presente na natureza, né? Ele é presente no cosmos, ele é presente nos planetas, ele é presente nas nossas vidas. A progressão geométrica, que tem uma similaridade muito grande com a exponencialidade, ela faz parte da nossa vida, né? A multiplicação de células em progressão geométrica, né? Desde a fecundação, tudo, né? A gente considera essa forma de expansão a própria regra do universo, né? Da exponencialidade. De fato, algo aconteceu, né, pós-advento da internet, que nos levou a esse momento nas nossas vidas. As nossas vidas eram muito mais pacatas, né? Antes da década de 90. Depois da década de 90, a vaca foi para o brejo, no bom sentido, e a gente passou a viver a era da exponencialidade. Legal, esse camarada aí que vocês estão vendo à esquerda, o Ray Kurzweil, né? É o cara que criou foi um dos pais da Singularity University, né? Ele tem vários livros, dentre eles a Singularity is Near, né? Tipo, como se fosse uma analogia ao The End is Near, né? O fim está próximo, né? Como se fosse o cataclisma chegando. E ele tem uma frase fantástica que se refere à exponencialidade de uma forma que a gente não costuma enxergar. A nossa intuição sobre o futuro é linear. Nós fomos acostumados, especialmente aí a galera que gosta aí de Rush, de Deep Purple, década de 70, 80, de geração X, né, geração Baby Boomers, gostam de pensar o futuro como algo linear, né? Mas a realidade da tecnologia da informação é exponencial. Isso faz toda a diferença na visão do Kurzweil e é a verdade. A gente está vivendo esse momento, né? E ele diz uma coisa muito bacana. Se eu der 30 passos lineares, eu chego a 30. Com 30 passos exponenciais, eu chego a 1 bilhão, né? O que isso significa, gente? A nossa realidade, a realidade do homem é tridimensional, muitas vezes quadridimensional, se a gente considerar a dimensão tempo, né? Dimensão tempo, ou seja, deslocamento de algo ao longo do tempo. Então a gente tem a quadridimensionalidade, a gente não consegue ir muito além disso, tá? E a nossa visão de crescimento, de escala, normalmente é linear, né? Não é exponencial. O que acontece é que nós estamos vivendo a exponencialidade de fato, né? A exponencialidade de fato. E a gente está vivendo essa exponencialidade fruto da computação, do crescimento exponencial da capacidade de computação, né? Lá nos primórdios, quando a computação começou a ser explorada, né, em meados de 1920, 1930, 40, algoritmos são mais antigos do que isso, né? Nós passamos a ter capacidade de processamento cada vez maior, né? Cada vez maior. E a tendência é que, na visão de Kurzweil, em meados de 2050, e ele tem essa visão, né? Ele diz algo como 2045, 2050, a inteligência artificial vai alcançar a capacidade de processamento do cérebro humano, né? Vocês vejam ali, 2020, né? O cérebro de um inseto, 2040, o cérebro de um rato,
aí depois, lá em 60 mais ou menos, que é a visão de Kurzweil, o cérebro humano, né? A capacidade humana de processamento. O cérebro humano, o corpo humano é uma das máquinas mais fantásticas, né, já criadas pelo cara lá de cima. Se vocês forem pensar sobre o comportamento, a capacidade de armazenamento do cérebro humano, de processamento de dados, da regência dos vários órgãos, das sensações, dos sentimentos, é uma máquina fantástica, né? Os seres vivos são máquinas fantásticas, né? E a gente está chegando com a computação artificial àquilo que é quase que orgânico, quase que natural. E existe a tendência de que em 2100 a inteligência artificial seja capaz de processar, alcance uma supremacia capaz de processar informações de centenas, milhares, milhões de pessoas, né? Aí a gente está falando de supremacia quântica, né? Da computação quântica e de várias outras tecnologias. Mas, de fato, Kurzweil prevê como 2050 o ano da singularidade, quando a capacidade de processamento das máquinas supera a capacidade de processamento do ser humano, do cérebro humano, né? Isso é uma quebra de paradigma. É uma grande quebra de paradigma. A gente está vivendo esse momento muito baseado na evolução da microeletrônica. Lembra que eu falei para vocês, numa das nossas primeiras conversas, que são 3 elementos que estão revolucionando a forma como nós estamos vivendo o nosso dia a dia. Uma delas é a conectividade, né? O advento da internet. A outra é a microeletrônica, né? Baseada em novos materiais e na capacidade miniaturizada de processamento móvel, né? E a comunicação, as telecomunicações sem fio, as telecomunicações móveis, também são responsáveis por essa grande transformação. Se nós formos observar a lei de Moore vem da essência de como a tecnologia se desdobraria ao longo das décadas, e ela se baseia em dobra da capacidade e performance de processamento, de tecnologia a cada 18 meses. Moore previa que a cada 18 meses nós teríamos dobra da capacidade da performance de processamento de máquinas, de processadores, e de fato a lei de Moore se mostrou verdadeira, né? A gente tem lá nos primórdios as primeiras máquinas analíticas, né? Começando a se desenvolver, daí a gente tem os tabuladores da IBM, daí a gente tem o National Alice, aí tem o Colossus, aí tem o Univac, e por aí vai os processadores, aí todo mundo tem uma nostalgia tremenda, porque aí entra o IBM 1620, entra o PC que a gente passou a usar, os computadores com processamento de cartão, enfim, nós fomos nos revolucionando ao longo desse último século em termos de capacidade de processamento, ao passo que materiais também foram se desenvolvendo, né? Houve o grande boom na década de 50 com os processadores de silício, né? Por isso que o Vale do Silício leva esse nome, né? Os processadores passaram a ser feitos de silício, uma matéria-prima abundante, encontrada na areia, né? E o silício ele passou a ser predominante nos processadores. A capacidade de processamento foi crescendo, a miniaturização também, e a gente foi ganhando dispositivos cada vez menores. Se nós formos observar a linha do tempo, né, da mudança, há 8.000 anos atrás, nós tivemos a Revolução Agrícola. Há 8.000 anos atrás, ou seja, 6.000 anos antes de Cristo, nós tivemos a Revolução Agrícola, os primeiros assentamentos de povoações, né? O berço da humanidade fica lá na minha terra, na região da minha terra, lá, né? Irã, Iraque, Pérsia, Mesopotâmia, Síria, né? Israel, enfim. A Palmira é uma das cidades mais antigas do mundo, fica na Síria, né? Palmira, Damasco, né? Então, o ser humano começou a se instalar e dominar a agricultura lá em meados de 8.000 anos atrás, 6.000 antes de Cristo. Entretanto, a primeira revolução industrial aconteceu em algo como um pouco mais de 120 anos atrás, em meados de 1800 para menos, né? Depois a gente teve uma outra revolução há 90 anos atrás com a lâmpada, né?
de Edison, né? Thomas Edison e sua famosa lâmpada, que revolucionou a forma como nós convivíamos com o escuro, né? Um dos grandes desafios da humanidade, como conviver com o escuro. E nós passamos a ter a eletricidade disponível, lembrando que Thomas Edison e Nikola Tesla eram rivais. Thomas Edison tinha por verdadeiro que a corrente elétrica era a forma mais adequada de distribuição de energia, errado. Thomas Edison, um dos maiores visionários que o mundo possivelmente já teve, morreu pobre. Nikola Tesla, ele previa que a corrente alternada seria o futuro, tanto é que tudo que ele criou está baseado na corrente alternada, e ele revolucionou o mundo, tanto é que Thomas Edison teve que dar a mão à palmatória e anos depois ele passou a usar a corrente alternada para transmissão de energia a distâncias maiores, porque a corrente contínua não era adequada. Então a gente passou a ter a eletrificação das cidades, o uso da eletricidade para iluminação, o uso da eletricidade para tocar máquinas, etc. Aí a gente teve mais ou menos há 20 anos, 30 anos mais ou menos, a rede global de computadores, depois a gente teve o sequenciamento do genoma, e aí, como eu falei para vocês, a gente tem a supremacia tecnológica que em 2045 deve passar a capacidade de seres humanos combinados, né? Essa curva que vocês estão vendo é uma curva que tende à exponencialidade, né? Quanto mais o tempo passa, mais a curva ela tende a uma vertical, ela empina, né? Então, o que vai acontecer a partir de 2045, não sabemos. Combinando a lei de Moore, a exponencialidade de Ray Kurzweil e também a visão de Elon Musk, a gente pode presumir que lá em meados de 2050, ou seja, daqui a 30 anos, a nossa capacidade computacional vai ser tão superior à que nós temos hoje, que a gente terá acesso a tecnologias e a realidades que com certeza levarão a humanidade a novos patamares, inclusive na exploração interplanetária, que é uma visão do próprio Elon Musk. E aí, falando em exponencialidade, olha só como é que essa curva da exponencialidade se aplica aos negócios, né? Nós estamos falando da exponencialidade. Então, só para não perder o fio da meada, né? Nós estamos falando de exponencialidade, né, da visão do crescimento tecnológico, a lei de Moore com a exponencialidade e a exponencialidade nos negócios. Vocês percebem que a curva da exponencialidade ela é muito semelhante nos negócios da nova economia, Uber, PayPal, Instagram, Airbnb, né, em número de uploads, em número de motoristas, de pagamentos. O comportamento exponencial, essa curva que dispara depois de um grande período de letargia, ele dispara numa vertical, é o que nós chamamos de comportamento exponencial, né? O Bitcoin, o preço do Bitcoin, ele tem esse comportamento. Se vocês pegarem o valor do Bitcoin ao longo dos anos, ele não valia praticamente nada há 6, 7, 8 anos atrás. Muita gente se arrepende de não ter comprado o Bitcoin ou outros criptoativos por causa disso. O comportamento é justamente esse. Lógico, você está sujeito a todos os riscos que uma característica exponencial te proporciona, né? Inclusive de colapso, né? A exponencialidade pode levar a colapso, sim, porque cada vez que você sobe mais nessa vertical, mais sujeito a adversidades você está, porque não é um crescimento estável, não é um crescimento exponencial. E o cofundador da Singularity University, o Peter Diamandis, o Diamandis, como vocês queiram, ele tem o que nós chamamos de 6Ds exponenciais, né? As 6 dimensões exponenciais. Então, quando nós pensamos em transformação digital nas companhias, a gente tem que levar em consideração esses 6Ds, né? O primeiro D é o D de digitalizado, né? Digitalize, né? A digitalização é a base, né? Paperless works, paperless supply chain, paperless sales, etc, etc. Ou seja, só o fato de você sair do papel já é um baita de um ganho. Mas, como dizia um grande amigo meu, diz ainda, não adianta a gente levar para sistemas os formulários que nós usávamos no papel. Eu tenho um formulário aqui com 20 campos, eu vou fazer um aplicativo com exatamente os mesmos 20 campos. Será que tem sentido digitalizar o físico
Não faz sentido. A digitalização tem que passar por um processo de repensar requisitos. Vocês vão ter que repensar requisitos. Será que eu preciso mesmo daquele campo no meu aplicativo, no meu software? Ou será que eu posso buscar aquele dado de outro lugar e não encher o saco da pessoa que está preenchendo aqueles dados para mim? Então, repensar a lógica do porquê, né? Do porquê é fundamental. Lembre-se, o Golden Circle de Simon Sinek, né? O porquê das coisas é fundamental. Existe uma série de razões da gente trabalhar os porquês, né? Vocês já devem estar calejados de trabalhar porquês. Aí os métodos 5 porquês é bem legal a gente usar os 5 porquês. A gente vai trabalhar ele com vocês. Mas a razão, a essência é fundamental no processo de digitalização. Então, a primeira dimensão exponencial é a digitalização. Aí a gente tem nessa exponencial outros Ds, né? O segundo D é o deceptive, ou decepcionante, dissimulado. Percebam que apenas a digitalização nos leva num caminho linear. Se nós trabalharmos apenas com a digitalização, a gente vai numa reta, não numa curva. Nós vamos numa reta, né? E essa possivelmente é uma das razões pela qual a maioria de nós não consegue enxergar as rupturas que estão por acontecer. Ah, Benê, eu estou fazendo uma baita transformação na minha companhia. Legal, o que você está fazendo? Digitalizando tudo. Parabéns. E o resto? Aí a gente entra no que nós chamamos das 6 dimensões da exponencialidade de Peter Diamandis, ou Diamandis. A dimensão 2 é a dimensão da decepção. Vocês vão digitalizar, e vocês vão achar que não está acontecendo nada demais. Mas ao passo em que vocês tiram da frente de vocês aquilo que tomava tempo por alguma razão, gerava retrabalho, gerava ruptura, gerava incômodos de todas as ordens, começa a sobrar tempo para vocês para outras coisas, para ser disruptivo, que é o terceiro D. Alguém me perguntou, eu não lembro mais, num dos nossos encontros, Beni, como é que eu faço para inovar se meu dia a dia não sobra tempo para mim? Da onde que eu vou tirar tempo para inovar? A escolha é de vocês. Ou vocês criam tempo, dão um jeito de encontrar tempo para se digitalizar, ou vocês não vão conseguir chegar no terceiro D da disrupção. A digitalização é o primeiríssimo passo. Vocês vão passar por um período de decepção, né, que está constante entre o D1 e D3, mas vocês vão chegar lá, vocês vão achar que vocês não estão fazendo nada demais, mas na verdade vocês estão tirando da frente aquilo que atrapalha vocês estão cortando o mato alto dentro de casa. Então a resposta para a angústia de vários de vocês é: vocês vão ter tempo sobrando para pensar em inovações, em disrupções, em tecnologias, em transformação, em modelo de negócio, ao passo em que vocês reduzirem o tempo que vocês gastam com coisas que vocês não deveriam reduzir. Aliás, não deveriam gastar. Vocês deveriam reduzir. Vocês não deveriam estar gastando tempo com retrabalho de digitação de formulários, por exemplo. Chega alguma coisa de papel na sua mão, cara, não devia estar chegando. Alguma coisa chega para você em processo ainda não rastreável, não deveria estar acontecendo. Então, assim, tem uma série de coisas que a companhia pode fazer que dá um salto fantástico de tecnologia, de inovação, que é só ligado ao primeiro D, de digitalização. Só que não pode parar ali. A digitalização tem que servir para cortar o mato alto para a gente ter uma visão do todo, né? Eu gosto dessa visão, né? Todo mundo tem lá grama, sei lá, se mora em casa, mato. Na hora que você corta o mato alto, você começa a ver as perspectivas diferentes do teu terreno. A gente, às vezes, fica enfurnado em trabalhos que nós não deveríamos fazer. E a tecnologia, a digitalização ajuda nisso. E aí você chega no terceiro D. Só que o terceiro D, ele não é fim. O terceiro D de disrupção é meio, que te conduz para outros Ds. A desmaterialização, a desmonetização e a democratização. Né? A gente não vai se aprofundar aqui nos Ds de Peter Diamandis, mas a desmaterialização é um negócio fantástico, né? Produtos foram desmaterializados. Por exemplo, a fita cassete, os vídeos foram desmaterializados. A desmaterialização que veio da disrupção quebrou a Blockbuster. Quem lembra da Blockbuster, né? Da locadora amarela e azul, né? Blockbuster foi desmaterializada. Querem uma outra empresa que foi desmaterializada? A Kodak.
Porque os filmes e fotos digitais desmaterializaram aquele rolo de filme, de fotografia que nós comprávamos marrom. Quem é dessa época? Eu sou dessa época, pô. Aquelas bobininhas lá de papel filme, né? Fotografias, né? 24 poses, 36 poses. Se errasse a pose, estava lascado, né? E se o sol queimasse a foto, queimar foto vem daquela época, né? Nós falamos, não, pô, não queima a minha foto, né? Vai queimar meu filme, né? Lembra? Ah, vai queimar meu filme. Queimar filme vem da nossa época, que era abrir o compartimento, bater a luz lá na bobininha lá e estragar o rolinho. Vocês devem se lembrar disso, né? Os que são mais experientes, né? A desmonetização, a gente vai explorar um pouquinho daqui a pouco, passa pelo que nós chamamos de custo marginal zero, né? Tem coisas que já não custam mais nada, né? Armazenamento na nuvem. O Google te dá, numa conta gratuita, 15 GB de graça para você armazenar coisas. 15 GB de graça, porque ele não custa nada para ele, né? O processamento de dados em nuvem na Amazon Web Service, eu sei porque a gente usa o processamento deles, é de 0,02 centavos de dólar por giga. 0,02 centavos de dólar por giga, isso dá 10 centavos de real. É custo marginal zero. Tem coisa que está indo a zero de custo. É o que a gente chama de desmonetização. E aí, a gente está falando em democratização. Tem um grande amigo meu chamado Guga Stocco, admiro demais ele, que ele fala que o sexto D vem como consequência dos demais, ele deve tendenciar algumas coisas fantásticas. Ele entende, por exemplo, que alimento deve ser algo que deve beirar a custo marginal zero em algum momento e ser democratizado, né? São visões de futuristas. Eu não tenho essa visão como ele tem essa visão futurista fantástica, e ele enxerga que em algum momento o custo marginal de alimentos vai ser zero. Por quê? Porque a gente não vai ter que mais plantar alimentos, a gente não vai ter que mais cultivar, a gente não vai ter que mais criar animais. A gente vai criar comida sintética, a gente vai imprimir. Isso vai disruptar, desmaterializar, desmonetizar e democratizar. Então, eu quero que vocês pensem onde é que vocês estão nessa trajetória, provavelmente passando pelo primeiro D, e como é que vocês chegam em democratização de tudo que a Tupi faz e oferece, né? As empresas digitais estão no sexto D, no quinto D, no quarto D. Elas passaram pelo terceiro D, né? A Uber desmaterializou os carros. Ela desmonetizou, ela reduziu demais o custo. Ela democratizou o acesso a carros. Antigamente, não era todo mundo que tinha dinheiro para táxi, gente. Vocês se lembram disso? Eu lembro quando eu era mais novo, eu venho de origem mais humilde. Eu lembro que pegar táxi era negócio de rico, não era para todo mundo, né? Com toda a humildade do mundo. Eu, quando eu era menor, eu lembro, meu táxi, porra, né? Não é um negócio absurdo, mas quem podia andava a pé, ou pegava carona, ou pegava um busão, né? Busão era bom. Então, pensem, né? Hotel é caro para chuchu, antes era mais caro ainda. Aí vem o Airbnb, disrupta, desmaterializa hotéis, desmonetiza e democratiza o acesso à hospedagem, onde cada pessoa pode hospedar quem quiser, com o custo que convier, não sei qual que é a expressão certa, enfim. Vocês estão entendendo a lógica? Mas a quebra vem da disrupção, né? A disrupção é o terceiro D. Legal, gente? Vamos que vamos. Querem um exemplo de disrupção, né? A gente literalmente passou dessa geração da esquerda, né, com um monte de dispositivos, né? Lembram dos rádios portáteis, do Walkman, da câmera de filmar que era pesada, Panasonic, dos 3 em 1, dos 4 em 1, do videocassete, das calculadoras, tudo agora cabe no bolso já há algum tempo, né? Isso é o que a gente chama de 6Ds, né? Nós passamos por um processo de democratização que desmonetizou, desmaterializou, né? Democratizou, desmonetizou, desmaterializou, disruptou. Esses caras da esquerda tiveram que se reinventar, alguns quebraram.
Alguns quebraram. Quem ganhou dinheiro? Steve Jobs. Ele teve a capacidade de enxergar, né? E aí a gente entra no custo marginal zero que eu comentei com vocês. Se nós observarmos o custo de internet, por exemplo, ali na década passada, né, mais ou menos, década retrasada, década passada, caiu absurdamente. Ali, meados de 1999, anos 2000, o valor do gigabit segundo era de $1.200, né? Em 2012, isso era $10. Hoje deve estar em algo como $1, né? Menos, está caindo a zero. O custo de computação, né, performance, caiu a centavos. Isso na década de 90 era centenas de dólares. Olha aqui o gráfico da esquerda inferior, Storage Cost Performance, de 92 a 2015. Em 92, para você armazenar 1 gigabyte, custava $569. Hoje custa zero, já há um tempo custa zero. Zero, custa zero. Porque os servidores estão com a disponibilidade tão grande, a intercomunicação é tão grande, a facilidade de armazenamento é tão grande que não faz mais sentido cobrar por armazenamento. O custo para lançar uma startup, né, em meados de 2000 era 5 milhões, depois caiu para 500 mil, depois para 50 mil, depois 5 mil. Agora é praticamente zero. Qualquer pessoa com um computador, um notebook, um celular consegue lançar uma startup. Hoje, estima-se que algo como 17 mil startups existem só no Brasil, mapeadas, né? 17 mil startups, né, tentando, sendo que várias nascem e morrem ao ano. Então, é importante vocês pensarem o que é custo marginal zero para vocês, ou o que pode vir a ser custo marginal zero para vocês em algum momento, né? Outra coisa importante, o futuro do emprego, né? A exponencialidade revolucionou a forma como nós nos empregamos. Na quarta revolução que nós estamos vivendo, nós estamos vendo os trabalhos sendo substituídos. Se vocês olharem o grupo de WhatsApp, uma das primeiras coisas que eu mandei para vocês foram estudos do Fórum Econômico Mundial sobre o futuro dos empregos, as skills do futuro. Algo como 65% das crianças que estão entrando no ensino primário vão trabalhar em empregos que ainda não existem. Você já deve ter ouvido falar dessa sentença, dessa frase, né? Cara, 2/3 das crianças que estão no primário vão trabalhar em empregos que não existem ainda. Isso significa que outros empregos nascerão e empregos da atualidade deixarão de existir, né? Coisas como ascensorista, né? Quem lembra da pessoa que ficava dentro do elevador apertando o botão? A pessoa que fazia as conexões telefônicas cabeadas, né? A telefonista. Lembram da telefonista? A telefonista, por favor, você pode me conectar com tal, né? Telégrafo, datilógrafo, coisas que a gente usava até pouquíssimo tempo atrás, profissões, gente. Não existem mais, né? E os nossos filhos estão entrando numa vibe diferente. Se você perguntar para a criançada qual é a profissão que ele quer ter, ele quer ser youtuber. Porque ele já manjou que dá para ganhar dinheiro fazendo vídeo, né? Já manjou. Eu tenho meu filho mais velho, que é um baita do youtuber. Tem lá os vídeos dele, tem milhares de visualizações, está curtindo a vida doidado, não ganha R$1, mas está lá, está no caminho dele. Por quê? Porque ele acredita que é possível fazer dinheiro. Essa semana eles vieram, olha que loucura, né? Um moleque de 8 e 10 anos, os meus filhos, eles vieram com uma carta, eles têm carta Pokémon, né? Eles, pai, eu consultei a internet, eu vi que essa carta aqui é rara, ela vale R$200, eu quero vender. Daí eu, tu quer vender? Como? Aí o mais novo falou, mãe, coloca na news da Spin e manda para todo mundo. Olha que filho da mãe, né? Aí ela falou, não, claro que eu não posso fazer isso. Daí ela, como é que eu faço para vender? Tá? Começaram, vai para o OLX e tal. Mas eles já manjaram, eles sabem que o digital é uma forma de fazer dinheiro. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante, eles já sacaram isso, né? Não só os meus filhos, as crianças do mundo inteiro. A realidade é outra. Na nossa época, lá nos primórdios, a gente queria dinheiro, a gente tinha que trabalhar como estagiário, limpar prateleira. Eu comecei a minha vida limpando prateleira. Meu pai, limpa as prateleiras para mim que eu te dou tal. Limpa, passa pano, varre o chão, né? Organiza as coisas. Era esse o trabalho que a gente tinha, né? Engraxar sapato, fazer, enfim, a gente dava os nossos pulos, né? Então, hoje a meninada já tem um horizonte diferente, um horizonte exponencial. E se nós formos entender como é que está esse trabalho que não tem empregador,
o trabalho sem empregador, que é esse do youtuber, tá? Nos Estados Unidos, ele representa 1/3 da força de trabalho, né? Nos Estados Unidos, 1/3 da força de trabalho, ou 57 milhões de pessoas trabalham como freelancers. Lá, mais ou menos 150 milhões de pessoas trabalham, né? A força de trabalho norte-americana é de 150 milhões de pessoas. 1/3, um pouco mais de 1/3, é freelancer. É freelancer, não tem patrão, não tem empregador. E se vira, e vive, e come, e viaja, e compra, e joga videogame, emprega, casa, tem filho, né? Vive, né? Geração milênio. E cada vez mais a gente está vendo cidades, né? O Sérgio Alexandre falou disso, né? Cidades superando a força de nações, estados superando a força de nações. Olha só como é que é a característica de pagamento, né? E trabalho em San José, na Califórnia, no Vale do Silício, né? Fantástico. Logo na sequência vem São Francisco, no Vale do Silício, Los Angeles, Austin, capital do Texas, né? E por aí vai, San Diego na Califórnia, Nashville, Las Vegas, Boston, Massachusetts, Sacramento na Califórnia, por aí vai. Então, assim, existem cidades nos Estados Unidos que têm uma força econômica maior que o próprio país. Cidades, né? E isso vem muito dessa característica da exponencialidade. Ai, Beni, mas como é que eu faço para aplicar a exponencialidade na prática, né? A gente vai ver isso daqui a pouco. Tudo isso que eu falei para vocês está acontecendo nesse lugar, né? No Vale do Silício. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, outros não. O Vale do Silício é a região da Baía de São Francisco para baixo, né? Onde se encontram várias cidades com nome de santo, né? Então tem São Francisco, San Diego, Santa Clara e por aí vai. Aí tem Cupertino, Palo Alto, são nomes espanhóis por causa da predominância mexicana, né? Fica na costa oeste dos Estados Unidos, na região da Bay Area, da região de São Francisco para baixo. São Francisco é a meca cool da transformação, do movimento hippie, do movimento pela igualdade de gênero, igualdade racial, mas é para baixo, nessa região aí de Sunnyvale, de Mountain View, que aconteceu a grande revolução, né? A Universidade de Stanford é criada nessa região e ela dá origem a alguns dos maiores pesquisadores da área de ciência e tecnologia nos Estados Unidos. O Instituto de Pesquisa de Stanford nasce aí logo depois da Segunda Guerra também em Mountain View, né? E a gente tem essa capacidade de unir empreendedorismo e ciência e tecnologia acontecendo aí. Hoje, mais da metade dos empreendedores que estão no Vale do Silício são estrangeiros, né? É uma região muito fértil para diferenças. Então, a gente tem diferenças étnicas, religiosas, de gênero, de credo, de tudo. Orientações de todas as ordens, políticas, econômicas, gente do mundo inteiro. Se você for para o Vale, não sei se alguém de vocês já teve essa oportunidade, tem gente de todas as cores, todas as raças, todos os jeitos. Tem indiano, tem chinês falando com alemão, falando com japonês, está tudo certo, todo mundo convive numa boa e pensa em negócios. Tem a orientação voltada a negócio. E é aqui, nessa região, no Vale do Silício, que tem esse nome por causa da Intel, fabricante de microprocessadores, da Sun Microsystems, fabricante de microprocessadores, que nasce, né, emergem, né, boa parte das empresas de tecnologia que existem no mundo. Olha só, nessa região estão simplesmente todas as empresas de tecnologia que vocês conhecem hoje. Tesla, Pixar, Rocket Space, Airbnb, Uber, Twitter, Dropbox, Pinterest, SolarCity, YouTube, Oracle, Electronic Arts, GoPro, LinkedIn, Stanford, Hewlett Packard, Netflix, Intel, Cisco, Adobe, NASA, Google, Y Combinator, WhatsApp, SanDisk, eBay, NVIDIA, Plug and Play, Yahoo. Cara, tá todo mundo lá. Esses caras transformaram a nossa realidade. Metade deles tem sócios estrangeiros.
Elon Musk é sul-africano, né? Steve Jobs é filho de sírio. O pai de Steve Jobs, o pai biológico, era sírio. Ele foi adotado por uma nova família, mas ele era imigrante, família de imigrante. E por aí vai, né? O eBay tinha um iraniano como founder, né? E por aí vai. Cara, o Dropbox tem um iraniano como founder, tem indianos como founders, né? Então, a gente tem as empresas que disruptaram, desmaterializaram, democratizaram a economia vindo dessa região, né? Até o ano passado, quando ainda a pandemia não tinha se instalado, o grande desejo dos executivos era ir para lá e fazer uma imersão no Vale. Mas só a imersão no Vale não vale para nada. Por quê? Uma série de fatores fez com que essa galera se unisse, né? O que a gente chama de ecossistemas, né? A exponencialidade em ecossistemas, ela aconteceu no Vale do Silício por uma série de razões, mas 3 são principais: know-how, capital e rebeldia. Know-how, capital e rebeldia. Isso pode acontecer num ecossistema regional, num ecossistema nacional, num ecossistema global, num ecossistema corporativo. Basta que vocês busquem esse equilíbrio entre know-how, capital e rebeldia. E dentro dele tem características, né? A gente tem características financeiras, de diversão, a gente tem características de otimização, a gente tem características de fornecedores, de subsistência, a gente tem característica de locação, de finanças, né? E isso a gente constrói de forma muito estruturada, gente. A gente tem que trabalhar olhando como corporação para essa estrutura, tá? Existe um fluxo para a gente trabalhar a inovação, né? A primeira coisa que se faz é o que nós estamos fazendo com vocês. É chato, é maçante, mas é fundamental. Nós estamos afiando o machado com vocês. Nós estamos aqui nos preparando para essa trajetória de transformar o ecossistema da Tupi num ecossistema de inovação pulsante, né? A cultura da inovação acontece com mercados e clientes, governança corporativa, por isso é que o Sérgio está aqui conosco da GoNew, trazendo governança e nova economia, Speed and Some Control, cultura e gestão, inovação corporativa, P&D e Open Innovation, especialistas e crowdsourcing, intraempreendedorismo, que é o que nós também estamos trabalhando com vocês. Na sequência, vem conectar e aprender, né? Ecossistemas de startups, mindset, toolset, skillset, hábitos de comportamento, pesquisa primária, pesquisa secundária. Aí a gente vai para a criação de startup, que é o que vocês vão fazer na jornada de vocês. A Tupi está formando mentores para criar e se relacionar com startups. Startup Studio, Startup Factory, Digital Labs, Hackathons, Innovation Outputs. São nomes bonitos, são nomes legais para dizer o seguinte: vocês vão se relacionar com startups, vocês vão se relacionar com essa galera que está desmaterializando, desmonetizando a economia. Vocês vão acelerar startups, vocês vão incubar, vocês vão incentivar, dar recompensas. Vocês vão trabalhar em sourcing com outsourcing. Vocês vão contratar startups. Vocês vão ter que trabalhar a gestão interna para poder contratar essa galera, porque vocês todos vão estar excitados, querendo contratar o pessoal, mas o departamento de compras tem que estar alinhado, o departamento jurídico tem que estar alinhado, o TI tem que estar alinhado, senão tudo esbarra. Vocês vão ter os desafios de fazer as buscas adequadas, vocês vão ter que ter uma visão de investimento e aquisição, sim, a longo prazo, a médio prazo, mas tem que ter essa visão. Ok, e se uma startup muito alinhada, muito boa, aparecer no meu radar e começar a ser minha fornecedora? Eu devo ou não pensar em levar isso para a diretoria para talvez investir nela ou comprar ela? Qual é o risco que eu quero correr? Como é que vai ser o processo de fusões e aquisições com startups? Como é que a Tupi vai investir e adquirir startups? Por fim, como é que eu avalio e me adapto a tudo isso? Como é que eu me adapto a tudo isso? Eu, profissional da Tupi, como é que eu aprendo? Como é que eu valido? Como é que eu processo o learning by doing? Percebam, learning by doing é uma das ferramentas mais ricas que existe em inovação. Aprender ao fazer. Quais são os meus objetivos estratégicos e financeiros? Quais são as evidências, as métricas, o dinheiro? Quais são os smiles and hearts? Né? Quais são as comemorações, as celebrações, o feeling?
como é que isso está estruturado, quais são as regras do jogo da Tupi, né? Tudo isso vocês vão estruturar junto com o Daniel, junto com a turma toda. Vocês estão participando desse fluxo fantástico, né? E esse fluxo, ele passa a fazer parte da jornada das startups que estão estruturadas numa mentalidade que a gente chama de Startup Journey, que é baseado em hipótese, validação, negócio e escala. E cada um desses momentos para a startup tem uma forma de financiamento diferente. Quando a startup está muito numa fase inicial, que a gente chama de super early stage ou early stage, ele vai precisar de dinheiro de bootstrapping, que é basicamente eu pago as minhas próprias contas, ou o triplo F, o triple F, que é Friends, Family and Fools, né? Fools no bom sentido, são inocentes, pessoas inocentes e não tolos, né? Amigos, familiares e pessoas mais ingênuas, mais inocentes. Aí depois vem o processo de incubadoras, de crowdfunding, depois vem aceleradoras como nós, e já estão na fase de negócio. Depois vem os investidores anjo, o investimento semente, as rodadas de investimento série A, série B, série C, exits, saídas, é quando uma startup é vendida. Então, tudo isso faz parte da jornada, tudo isso vocês vão ter que se preparar de uma forma ou de outra como mentores, para também identificar o momento adequado de participar da trajetória dessas startups, da forma como melhor for estruturado pelo departamento de inovação junto com vocês. Né? Ah, eu posso me relacionar com uma startup que está em fase de hipótese? Sim ou não? Validação? Sim ou não? Ah, o cara está em movimento de escala, eu devo me relacionar com ele? Sim ou não? Tudo isso são perguntas e respostas que estão ligadas às regras do jogo, ligadas à política de inovação aberta e relacionamento com startups, da qual vocês estão fazendo parte. E isso tudo, gente, tem a ver com o momento que nós estamos vivendo de transformação do mundo, transformação da economia. Nós estamos vivendo uma transformação que nós estamos saindo do cenário da filosofia, da programação mental de escassez para o cenário, para a filosofia, para a programação mental de abundância. Eu já comentei com vocês, eu vou comentar de novo, há umas 2 semanas, num dos programetes da Go New, participou Salim Ismail, um dos cofundadores da Singularity University, que é uma das referências em inovação no mundo, fica lá no Vale do Silício também. O Salim Ismail, ele comentou algo fantástico, está lá nos canais da Go New, depois vocês assistam. Ele dizia que a economia está passando de um movimento de escassez masculino, onde eu tenho que coletar, ter para mim, é só meu, para o movimento feminino de abundância. Eu posso prover para todos, todos podem participar e ter. Esse movimento que está havendo de escassez versus abundância é o paradigma nosso, né? Eu falei para vocês em nosso último encontro que competição é para tolos, né? Peter Thiel, né? Ele dizia, o cara da Palantir, ele dizia que competição é para tolos, competição não faz sentido, de fato não faz, porque se você compete por algo, é porque a sua proposta de valor está narrow, ela está obtusa, ela não está broad, ela não está aberta, ela não está abrangente. Nós aqui, nesse treinamento, quem estiver conosco, precisa exercitar a abundância, a visão de que eu posso ter mais, contribuir com o crescimento de outros também, e não ficar naquela visão lá do meu precioso, meu anel precioso, lá fazendo uma analogia com o Senhor dos Anéis, né? A escassez é o princípio econômico onde os seres humanos possuem desejos infinitos num mundo com recursos finitos. De fato, a gente, com a tecnologia, foi capaz de quebrar esse cenário, né? E criar coisas abundantes, né? Yuval Harari, no seu livro Homo Deus, recomendo demais que vocês leiam esse livro, ele diz que a economia global foi transformada de uma economia baseada em materiais para uma economia baseada em conhecimento. Nonaki Takeuchi também, da Espiral do Conhecimento, lá na década de 90 traziam isso, de que nós saímos de uma sociedade industrial para a sociedade do conhecimento, né? Então a gente precisa ter essa visão, gente, de que nós estamos passando por uma transformação que
não faz sobreviver o mais forte nem o mais inteligente. E aqui eu adicionaria a frase do célebre Charles Darwin, nem o que tem mais dinheiro. Não é porque você tem dinheiro que você vai sobreviver à transformação. Só sobrevive quem se adapta. Vocês estão se adaptando nesse exato momento. Ontem à noite, sexta-feira passada, quinta-feira passada, em todos os nossos encontros, no momento em que vocês decidiram estar aqui nesse treinamento, vocês decidiram se adaptar. A adaptação ela é pessoal, ela é profissional, ela é celular, mas ela faz com que o todo se adapte. Vocês são lideranças, vocês precisam ter esse olhar de abundância e se preparar para a adaptação, porque não é o mais forte nem o mais inteligente. Isso nunca foi tão verdadeiro. Charles Darwin é um dos caras mais visionários em termos de compreensão da evolução das espécies, né? Nós somos uma espécie e a economia é uma coisa viva e nós precisamos entender como superar esse grande desafio chamado adaptação, né? Que nos faz diferentes. Eu vou dar uma pausa, são 16 horas, porque eu vou entrar em um outro material e aí eu não vou parar, eu vou metralhar com vocês. Como é que tá até agora? So far, so good? Quem quer se arriscar? Alguém teve algum insight, quer compartilhar algo? Alguém lembrou de algo? Posso colaborar aí, o Beni? Pode, Rony, pode, querido. É Viola para os mais íntimos. O pessoal me conhece mais pelo sobrenome do que pelo primeiro nome. Não, só umas coisas, vamos dizer, talvez por nossa geração, me incluo aí também nos jovens há mais tempo, né? A gente se preocupa muito com a base, com o conhecimento básico. Então, a aceleração, eu entendo que realmente é o caminho sem volta, mas me preocupa perder o conhecimento básico. Você citou uma coisa quando você estava falando lá do Thomas Edison tal, e da corrente contínua ter perdido e ser desenvolvido em corrente alternada lá pelo Tesla, mas hoje, vamos dizer, depois de um tempo, a corrente contínua ficou mais importante que a corrente alternada. Sim. Todos os equipamentos eletrônicos são de corrente contínua. Então, era uma base que ele criou lá atrás, até transmissão de energia, Itaipu, 90% da energia de Itaipu é transmitida em corrente contínua. Sim. Então, os conceitos não podem ser largados para trás, a base não pode ser perdida para a gente poder criar o desenvolvimento e ele ser sustentável, ele não ser apenas um insight ali. Aquele insight deu aquele momento, depois ele some. É isso que me preocupa, talvez a nossa geração tenha esse DNA aí, de manter, né, as coisas ser peregrinadas. Beleza, eu vou fazer uma coisa para durar muito tempo, e não apenas para fazer um insight e acabou, ou para outra. Então, não sei se isso é uma coisa natural nossa, mas é uma preocupação minha. Eu me preocupo muito com conceitos básicos. O pessoal quer acelerar, beleza, mas o básico está ficando para trás, pulando etapas. Você deu um banho, cara. Você me fez refletir agora no negócio que fazia tempo que eu não refletia. Eu tenho sempre a briga, o estigma entre os dois, o Edison e Tesla. Mas, de fato, você está certo, né? A gente está vivendo um novo ciclo, onde a corrente contínua está sendo mais importante que a alternada. Mas isso não substitui a alternada, porque a gente continua. Quando eu me formei em engenharia, eu estudei a eletricidade sem fio, o Electricity, que é a essência de Tesla, né? Você ter carregamento de dispositivos sem fio, energia transmitida por ondas eletromagnéticas, né? E é uma coisa que, se não tem a base, você está certíssimo. Até para você poder pisar numa canoa ou pisar na outra, né, a base tem que ser muito forte. E eu dizia, eu não lembro quando, mas eu falo com tanta gente sobre tanta coisa. Se você não tem a base de cálculo, de álgebra, eu estou falando da engenharia, né? Você não consegue entender trigonometria, você não consegue entender eletromagnetismo, você não consegue entender treliças na engenharia mecânica, você não consegue, sabe? Eu concordo contigo, a base é muito importante. Tem um movimento acontecendo, Viola, que é o movimento das grandes corporações contratarem baseado em soft skills, em habilidades leves, né? Então, o diploma não é mais tão importante. RH, tem gente de RH aqui, vai arrepiar os cabelos comigo aqui, e é verdade. Está cada vez mais difícil você pautar uma pessoa pelo diploma dela. Mas eu sou um pouco conservador nesse sentido. Para mim, tem que ter, sim, diploma. Tem que ter, tem que ir lá e tem que ter a base forte. Eu não sei aonde eu vou usar cálculo 4 na minha vida. Beni.
né? Fourier, onde é que eu vou usar Fourier? Mas está lá, está na minha cabeça. Eu lembro do professor que me ensinou, eu lembro enfim, para mim a base, ela ainda é importante. De novo, né? Uhum. A formação ela é importante, a base, a essência, até para que a gente possa voltar para o caminho, né? Voltar para a base, né? Sim. Tu vê como tu muito bem falou, né, Viola? Muito legal. Porra, a gente está voltando para a corrente contínua de Thomas Edison, cara. Exatamente. O que me preocupa é isso. A aceleração é importante, é um caminho sem volta, mas o meu medo, vamos dizer, é quase um medo, né? Pular etapas, né? A gente acelerar, mas pular etapas. Preciso rápido, preciso resolver. E a gente acaba deixando algumas etapas para trás, aí essa evolução acaba não sendo robusta a ponto de se manter. Ela é rápida e acabou. Uma das... Fala, querido, fala, desculpa. Não, já... Beleza, pode continuar aí, desculpa. Não, eu que peço desculpa, eu te interrompi. Uma das coisas que a gente tem de maior desafio é de ter pessoas com divergência de opiniões numa mesma sala. A gente tem que exercitar. Vocês têm o desafio de exercitar muito isso, viu? O Fábio está aqui com a gente, a turma toda. Tem que colocar gente de cabelo branco com cabelo não branco, homem, mulher, orientações diferentes, origens diferentes, culturas diferentes, para quebrar o pau. Isso que a gente está fazendo aqui, né? De forma respeitosa, mas é isso, porque isso ajuda a isso que o Viola falou de não pular etapas, cara. É verdade, a realidade é outra, né? Cássio, manda bala, querido. Eu só queria me referir a duas coisas, né? Eu concordo com o Viola e você falou sobre a questão de que o básico o ensino básico, vamos colocar assim, ele é super importante. Na verdade, eu acho assim, você citou até o cálculo 4, onde você vai aplicar cálculo 4. Mas eu acho que tem que mudar, o que tem que inovar é a educação, né? Porque existe muita aplicação para o cálculo 4. Por exemplo, se a gente soubesse de várias aplicações do cálculo 3, 4, a gente talvez já tivesse inventado o machine learning faz tempo, certo? Né? A gente já teria chegado, né? Se a gente soubesse disso, né, anteriormente. Então, é super importante isso. A base tem que existir. Ela, na verdade, eu acho que ela tem que ser mais fortalecida ainda. E eu estava ligando também aqui algo um pouquinho fora desse assunto, mas ligando quando você falou da curva do 6D, acho que é isso, né? Se a memória ainda não falha aí, né? E você começou falando da parte da digitalização, né? E você chega você chega ali no desapontamento ou na decepção e também na dissimulação, certo? Isso. Um exemplo disso, quem chegou isso para mim foi a própria Kodak que você citou, porque eu acho que ela chegou até na dissimulação. Porque ela foi a inventora da máquina digital, mas deixou de lado e apostou no filme, né? Então, acho que ela se dissimulou e parou por lá e se desmaterializou por uma questão dela mesma, né? E eu queria só fazer uma pergunta para você. Como é que você pegaria essa curva do exponencial e você associaria com um dos slides que você mostrou sobre as fases da startup, né? Então, eu começo lá na hipótese, certo? Então, eu tenho o produto, eu tenho uma ideia, mas não sei se eu estou lembrado aqui, tá? Eu tenho um produto, tenho uma ideia, mas eu não sei como fazer um produto ou como fazer um processo disso, né? Por exemplo. Tá? Eu tenho um slide para isso, eu vou adicionar agora aqui, até por sua demanda, porque eu adorei a tua provocação, Cássio. Eu tenho um slide que eu já vou colocar aqui, já vou mostrar para vocês. Eu quero deixar a Jaqueline perguntar enquanto eu procuro o slide. É para continuar na conversa, na verdade, porque a gente sempre, quando pensa em inovação, a gente acha que é pensar no diferente, no inédito, no grande, né? E daí, refletindo, tipo, a gente não entra num restaurante porque aqui a gente faz a comida no micro-ondas. A gente entra no restaurante porque aqui a gente faz a comida no fogão a lenha. Não chama mais atenção. Então, eu queria provocar, até continuando aí o que o Viola falou, né? A inovação não é sempre criar o inédito, o novo, né? Mas sim dar vitalidade, ou dar grandeza, ou dar força para o antigo, para o que a gente tem de bom. Eu acho que é isso, né, Beni? Não sei se eu estou certa ou se eu estou errada, mas sim para enriquecer a conversa, tá? Você está certíssima, adorei a tua colocação. É isso. A gente confunde inovação com invenção, né?
muitas vezes o nosso papel não é de inventar nada, né? Muitas vezes o nosso papel é trabalhar o que nós chamamos de transversalidade. Vocês devem se lembrar, um dos meus primeiros slides no primeiro dia foi que eu disse que startups trabalham baseados em dados e estruturam dados, compartilham conhecimento e trabalham transversalmente. Lembra da palavra transversal? O papel de vocês, inovadores Tupi, é serem transversais. Transversal é quando você, que está no departamento de RH, ir lá no departamento de compras e ver como é que você pode resolver o problema dele. Você nem é de compras. Isso é ser transversal. Sabe o que está acontecendo? A transversalidade é que está causando a disrupção que nós estamos vivendo, né? Redes neurais em computação vêm de redes neurais. Naturalmente, tem neuropesquisadores, neurocientistas, médicos, biólogos, trabalhando com cientistas de dados para formar redes artificiais de redes neurais computacionais baseado na mimética. Tecnologia mimética é a tecnologia que imita os seres vivos, né? Os homens. Então, a invenção não está aí, porque Deus, ou o Criador, ou quem quer que vocês acreditem ou não acreditem, o cosmos, criou nós, né? Nos criou. Então, não é inventar, é inovar, é aplicar coisas em lugares diferentes. Eu assisti a palestra do Fábio Ganduri em São Paulo, um cara fantástico da USP, o professor da USP, e ele dizia para mim assim que as pessoas ficam preocupadas em criar a nova xícara disruptiva. Xícara de café. Ele falou assim, não precisa, gente. Coloca um dispositivo aqui acoplado dele que mostra onde tem café, se está quente ou se não está. Você já é um puta do inovador. O que eu fiz? Eu peguei uma tecnologia de sensor de temperatura, coloquei numa xícara que já existe, criei algo novo. Transversalidade. Transversalidade. O grande desafio é a gente pensar com o chapéu do outro, com a cabeça do outro. Se colocar no lugar do outro. As startups, as empresas de tecnologia que têm mais sucesso são as que praticam mais validação de campo e têm mais empatia. Então, você digitalizar o teu departamento é fácil. Quero ver você ir lá no chão de fábrica e digitalizar o chão de fábrica. Aí você está inovando. Você que não tem nada a ver com fábrica. Pega o teu vendedor, bota lá um EPI nele, bota ele no chão de fábrica. Assim, vai lá, negão, ajuda a digitalizar. Ele vai ver coisa que o cara de chão de fábrica não concorda. Sempre foi assim, quem é você para vir aqui e tal? Aí vai começar a chocar, daqui a pouco vai, tá bom, vamos entrar no meio termo aqui, se a gente fizer dessa forma. A gente, eu não sou antropólogo, mas eu adoraria ter estudado sobre, né, mais a fundo. O comportamento do ser humano é um negócio tão fantástico, a gente não quer se mover para aquilo que é estranho e novo. A grande maioria, né? E a gente só consegue fazer isso quando a gente é pressionado, forçado a, né? Então, o Tom Kelly, o fundador, Tom Kelly é um senhor com um bigode majestoso, depois dei um Google, Tom Kelly, fundador da IDEO, uma das maiores agências de design do mundo, fica lá em São Francisco, eu visitei a IDEO. Ele tem uma frase célebre, você quer inovar, vá para a rua. Quer inovar, vá para a rua. Não fica no teu escritório tentando pensar em inovação. Então, Jaqueline, a resposta para ti não é inventar, é ir para a rua, é ir para o chão de fábrica, é sair do departamento e ir lá meter o bedelho no departamento alheio. Literal, isso é inovação. Porque você vai enxergar coisa que eles não concordam, que eles não enxergam. Eu vou falar assim, quem que tu é? Lá em Floripa, que queres? Tá estola, né? Lá então, da onde eu venho, né? Da onde eu venho, que eu sou nova na Tupi, a gente falava que a pessoa que pensou na geladeira com o freezer embaixo não era alguém que fazia a geladeira. Com certeza foi alguém que veio de fora, pensando fora da casinha, né? Vocês sabem como é que chama geladeira em Farsi, que é a língua da minha terra natal? Yarchol. Yarchol. Yar é gelo. Chol é buraco. Buraco de gelo. Sabe de onde é que vem essa expressão? Antigamente, muito antigamente, na época dos reis da Pérsia,
existia sim gelo. E o gelo, ele era produzido em buracos, né, que ficavam no solo, né, naturalmente, com sistemas de troca térmica que refrigerava naturalmente aquele ambiente a ponto de ter ou conservar gelo. Né? Troca térmica, quem aqui é de mecânica dos fluidos, que gosta de troca térmica, vai sacar. Yachtol. Então, até hoje, a geladeira elétrica no Irã se chama Yachtol. Buraco de gelo, não tem nada a ver. Eu estou pegando o teu exemplo aqui da geladeira, tu falou da geladeira com freezer. Sabe, às vezes é uma melhoria incremental que faz toda a diferença para as pessoas, né? O que importa, e aqui eu quero pegar de novo o exemplo da geladeira, as pessoas faziam gelo no subsolo com troca térmica, etc. Veio a eletricidade, as pessoas tiveram a mesma experiência de ter gelo e refrigeração em casa, não num buraco, como era na Pérsia Antiga, na minha terra natal. Né? Então, como é que vocês levam a experiência a um novo patamar? A experiência. Lembra que eu falei em determinado momento para vocês que é a experiência que agrega valor, né? Eu quero mostrar para vocês, o Cássio fez uma pergunta provocativa que eu adorei e eu vou compartilhar com vocês um slide que eu acabei de colocar, já faz parte do meu treinamento, viu, Cássio? Obrigado pela provocação. Ó, oficialmente faz parte agora do treinamento, eu uso isso em outros materiais, outros treinamentos, mas está aqui. Olha só que bacana. A curva da vida de uma startup também é uma exponencial. Olha só que curioso, né? A curva J tá aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui, peraí. Opa, tá aqui. Aqui, os 6 Ds de Peter Diamandis, né? Diamandis. Vocês veem que tem uma curva abaixo dessa linha magenta aqui, que é da decepção. Olha só o que essa linha representa na vida de uma startup. Vale da morte. Vale da morte. O comportamento da vida de uma startup é o que nós chamamos de curva J, onde ele cria algo, ele lança esse algo, ele pivota esse algo até conseguir encontrar o modelo de negócio desse algo e aí ele quebra a linha das finanças e cresce numa exponencial que leva à escala, né? Mas o ponto 3 está na barriga da curva J. A barriga da curva J é o botão da camisa do Faustão nas belas épocas. Pensa num cara com a camisa, né, aquela que está sendo pressionada. A ponta do botão da camisa do cara é o 3. Ou a startup descobre uma forma de ganhar dinheiro, ou ele morre. Tá? As startups morrem aí, no meio da curva, né, do Vale da Morte. Aonde é que as empresas param de inovar? Onde é que vocês acham? Quem chuta? Quem? Alguém? Ninguém? Eu acho que é logo depois da digitalização ali. É isso, grande. Existe uma analogia entre essas duas curvas. É na decepção que as empresas param de inovar. É no 2. É na presunção de que você fez tudo. Né? É na presunção de que você fez tudo. São comportamentos semelhantes, mas com impactos diferentes. Aqui, a startup, se ela não conseguir criar uma forma de fazer com que a solução dela gere caixa, ela morre, ela quebra. Agora, tem um monte de startup que dá prejuízo. Uber, por exemplo, desde que foi criado, eu não me lembro do ano que eles foram lucrativos, tá? Mas tem uma razão de ser. A curva J tem o que a gente chama de efeito Stilling, né? Efeito Stilling. Existem, aí é um jogo arriscado, né? Existem startups que descobrem um modelo de negócio, quando eles estão começando a querer sair para o break-even, eles criam uma nova curva J. Eu não tenho aqui o slide, mas o Uber, ele afunda, até que o modelo deles é tão robusto, tão grande, que
dispara numa exponencial. Isso aconteceu com a Amazon. A Amazon quase quebrou no final da década de 90. Não sei se vocês sabiam disso. A Amazon, ela quase foi para o balaio no final da década. Ela é de 94, né? Por quê? Porque ela estava aqui no meio da barriga. E eles fizeram o que a gente chama de pisar no acelerador numa descida, tá? Então, pensem comigo. Eu vou parar de compartilhar a tela aqui, ó. Pensem comigo, ó. Pensem que isso aqui é uma descida, tá? Pensem que isso aqui é uma descida, né? Um morro, né? Eu não tenho caneta. Deixa eu ver se eu tenho caneta. Como é que eu faço isso aqui? Eu não sou muito bom em... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ponteiro, apontador laser. Pronto. Pensem que vocês estão aqui, ó. Pensem que isso aqui é uma descida e vocês aceleram na descida. Vocês estão vendo um ponteiro aqui, né? Se vocês não criam uma forma de sair para a disrupção e continuar acelerando, 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 vocês quebram. O que startups que dão prejuízo fazem ano após ano é arriscado. É acelerar na descida, mas sabendo aonde fica a saída, a subida, até que em algum momento eles... deixa eu ver se eu tenho um ponteiro aqui. Tela. Vocês estão vendo meu ponteiro? Estão, né? Caneta. Estamos, a gente está vendo. Então, ó, o que a Uber faz é isso aqui, ó. Ela está saindo, ela cria de novo, mais fundo, até que ela sai assim, ó. Entenderam a lógica? Ela não sai numa exponencial, ela sai quase numa vertical, ela dispara, ela explode, né? Lógico, a curva não é essa, né? Entenderam a lógica? Isso é na vida de uma startup. Isso é na vida de uma startup. Não é o caso de vocês. No caso de vocês, o desafio de vocês é fazer com que a transformação aconteça de forma programada, estruturada, sem esquecer aquilo que precisa ser prioridade, sem se decepcionar. Continuidade. Incremental ao invés de disrupção. Lembre-se, disrupção é uma coletânea de muitas incrementais. Inovação disruptiva é a soma de várias inovações incrementais. Beni, só antes da gente continuar, o João está com a mão levantada, não sei se gostaria de contribuir. Vai, por favor. Oi, Beni. João, tudo bem? Boa tarde a todos. Tudo, boa tarde. Estou aqui refletindo um pouco do que você está falando e de tudo que você está falando aí está sendo maravilhoso. E fazendo uma análise do que você falou, dessas grandes empresas que chegaram naquele ponto da simulação, da decepção, da necessidade de transformação, eu não sei, nós percebemos aí, como você deu vários exemplos, e a gente conhece outros exemplos de grandes empresas que sumiram, né, do mercado. E talvez, não sei, na minha avaliação, posso estar um pouco errado aqui, mas entendo que essas grandes empresas, elas olharam a coisa com uma certa arrogância, dizendo, eu sou boa, faço, sou vitoriosa no mercado, né? E quando ela tem que inovar e chegar lá no ponto de simulação, que pode ter uma decepção, que vai acontecer, ela joga a toalha, porque ela não admite errar, ela não admite chegar nessa situação. Não sei se faz sentido eu fazer uma análise aqui, eu acho que isso pode estar ocorrendo muito com as grandes empresas. Eu vi isso também em alguns modelos de empresas familiares, muitas empresas familiares aqui no Brasil acontecer isso, tá? Não querendo inovar na sua direção de executivos, não querendo abrir mercado e simplesmente sumir do mercado. É se adaptar. Gente... tem algo fantástico, muito boa a tua colocação, João, muito legal. Eu coloquei o slide aqui do Charles Darwin porque tem tudo a ver com o que você falou. É a adaptação. Existe um movimento fantástico acontecendo com a Magazine Luiza. Eu compartilhei com vocês no grupo do WhatsApp essa semana. A Magazine Luiza acabou de anunciar a compra de um portal chamado Jovem Nerd. Jovem Nerd é um dos principais portais para jovens ligados à área de tecnologia, ligados à área da cultura pop do Brasil. Eu vou parar de compartilhar porque eu quero olhar para vocês aqui e fazer a pergunta mágica do porquê, né? Sempre tem um porquê. Pare aqui. Vamos lá, vamos elocubrar. Eu não sei, eu pressuponho. Por que a Magazine Luiza comprou um portal de coisas geek, cinema, quadrinhos, jogos, referência no Brasil? Por que a Magazine Luiza comprou a Jovem Nerd? Chute, elucubração. Eu tenho a minha hipótese, não tenho certeza.
mercado que compra pouco deles hoje. Boa. Quem mais se arrisca? É um mercado que está crescendo, né? De forma exponencial, inclusive. Boa. Quem lê Jovem Nerd pode eventualmente ser programador de software? Sim. Eu acho que programador de software e também um analista de dados, né? Que é o que falta muito em mercado aí também. Quem tá nesse mundo, talvez é startupeiro, tem startup? Com certeza, deve ter. São hipóteses, as minhas. E a Magazine Luiza já passou por esse processo ali, como a Amazon também quase passou, então ela já sofreu isso. Olha que loucura! Quem olha de fora não entende o que está acontecendo. Esses caras estão rasgando dinheiro. Não estão. Eles estão se adaptando, gente. Eles estão se adaptando. Eles fizeram um mapeamento interno das demandas e desafios, olharam para o mercado e falaram, mercado, negócio é o seguinte, estou super valorizado por consequência das minhas próprias ações, é um jogo de risco. Eles estavam, em 2015, eles tiveram um prejuízo operacional de 30 milhões. 2015. Em 5 anos, eles se transformaram numa das maiores empresas do Brasil. Em 5 anos. Eles são um case fantástico dos 6Ds. Eles se desmaterializaram e democratizaram. E isso criou um movimento sistêmico que trouxe para eles dinheiro, porque eles estão listados em bolsa, então choveu dinheiro nas ações deles. Eles pegaram esse dinheiro e estão se adaptando para o novo horizonte de mercado, a nova economia, comprando outras empresas. Que empresas? Eles poderiam comprar a Casas Bahia. Poderiam ou não poderiam? Tem dinheiro para comprar? Por que eles não compraram a Casas Bahia, Americanas, ou a loja Salfer, ou aquele, ou Ricardo Eletro? Por que eles não compraram? Ia fazer mais do mesmo, né, no caso. Eles querem que se explodam mesmo. Eles querem ir para o novo. Eles sacaram. Tanto que a Magazine Luiza, né, Beni, é um dos grandes, já divulgou, inclusive, que tem interesse em comprar os Correios quando for privatizado, né? Cara, os Correios são aquela noiva, né, que ninguém dava bola, que assim, que ficou bonita, linda, sabe? Jack Ma quer comprar os Correios da Alibaba, Jeff Bezos quer comprar, eles querem, todo mundo quer comprar. Fala, Jaqueline. É importante falar que a Luiza Helena Trajano, que é a dona da Magazine Luiza, ela trata as pessoas. Eu, como gestão de pessoas, também ouço muito dela. A forma com que ela tem os colaboradores, a diversidade, a tratativa com a mulher. Ela teve aquele programa que Não Mexe na Minha Colher, porque ela teve uma gerente dela assassinada pelo marido. Então, é muito além de inovar e de pensar no diferente. É cuidar das pessoas, porque é sempre no grupo que se constrói, né? Acho importante falar também. Eu adorei, e é verdade. Vocês lembram que nos meus primeiros slides eu trouxe uma foto bem grande de um rosto, 2 olhos bem grandes. Eu falei de autenticidade. A Luiza Helena Trajano, ela é um dos exemplos de autenticidade, não por trás da marca, à frente da marca. A Luiza Trajano é a Magazine Luiza. Ela é, assim como o Guilherme Benchimol é a XP, assim como o Luciano Hang é a Avan, assim como o Jeff Bezos é a Amazon, assim como o Elon Musk é a Tesla e a SpaceX. Pessoas, você está certa, as pessoas estão na frente da marca. As pessoas estão na frente. Então, tudo nunca foi tão importante como hoje, né? Gestão de pessoas, gestão de talentos, né? Saber se comunicar, saber. Porque assim, a reputação de uma marca, ela tá. O Sérgio falou isso, naquilo que não é só o nosso cliente, é tudo aquilo que a gente toca, né? A nossa marca toca, o nosso rosto toca, né? Nós tocamos as pessoas, mesmo pessoas que nós não conhecemos. Isso nos reputabiliza, isso cria demanda, isso cria senso de urgência e emergência de compra de ações, por exemplo. Eu preciso comprar porque vai subir muito, eu preciso comprar já. Alguém ontem falou, compra Tupi agora que daqui a pouco vai ser tarde. Então, vocês estão entendendo? Você está certa. A lógica mudou, né? A vontade das pessoas mudou de aquisição. A geração X olhava para a marca. Para mim, eu não sei quem é o fundador da Sony, ou da Nintendo, ou da
de tanta Samsung. Quem é o rosto por trás? Não sei. A minha geração não se importava com isso. A geração X não dava bola, era marca, lembra? Sharp, Toshiba, Panasonic, lembram disso? As marcas eram mais pesadas, mais robustas. General Electric, ABB, Siemens, né? Hoje não. Quem é o rosto por trás da marca? Ou à frente da marca? Quem é a figura autêntica, que é o drive da cultura organizacional? Porque ele dá uma amostra grátis do que é a cultura, né? Fernanda, Jaqueline, desculpa, Jaqueline, falei Fernanda. Jaqueline, você se inspira na Luísa Trajano? Nossa, muito. O jeito com que ela fala é simples, mas não é simplório. Ela tem muita grandeza, ela traz uma sabedoria. É referência de gestão de pessoas, de inovação, de tudo isso que a gente está falando, né? E se você tivesse como... enfim, se você estiver procurando algo que tem na Via Varejo, na Amazon, na Alibaba e na Magalu. Só compra o Magazine Luiza, já era? Meu celular é de lá, minha geladeira é de lá, minha máquina de lavar foi de lá, tudo de lá. Tem um exemplo aqui no grupo de vocês de como é o comportamento da nova economia. E assim, é espontâneo, é verdadeiro, mas gera lucro, gera venda, gera margem. Alguém levantou a mão e eu acho que foi... Deixa eu ver quem foi. Não sei se foi o Rodrigo, se foi a Rosane, um dos dois. Rodrigo, vai lá, querido. Esse caso aí da Magazine, ela não tá em linha assim com o que a Amazon tenta fazer também, a Amazon tenta fazer também, que é fidelizar, né, o cliente com serviços, com outros serviços, né, canal de YouTube que o Jovem Nerd tem também, enfim. É isso. Eles querem entregar comida, eles estão comprando deliveries, eles querem ter canais de comunicação, compraram o Canaltech, compraram o Jovem Nerd. Eu tenho uma figura que eu posso explorar numa outra apresentação com vocês dessas camadas de tecnologia que a Magalu está trazendo para perto de si, e elas não têm uma lógica, mas ao mesmo criam tempo... um ecossistema, né? Eles elevam a Magalu ao que eu explorei com vocês do livro do David Rogers, que é plataforma. A disciplina 3 do Playbook de Inovação, a disciplina 3 é transforma-se em plataforma, lembra? O Frederico Trajano, filho da Luísa Trajano, transformou lojas físicas numa plataforma. Sim. E para sustentar o crescimento, eles estão se adaptando, comprando outros negócios, aproveitando o boom da Bolsa de Valores e o dinheiro que está entrando no bolso deles. Sim. Gerson, manda, querido. Beni, mas nesse caso específico da Magalu, ela não corre o risco de virar um pato? Sim. Que faz um monte de coisa e não faz nada direito? Boa pergunta. Eles têm sim chance de virar pato, mas um pato muito rico. Não, aí sai do conceito de pato. Você já pesquisou alguma coisa no AliExpress? Alibaba? Tem de tudo, né? Até a areia de fundição deve ter para vender naquela eu li numa reportagem que que a Magalu quer virar o Alibaba brasileiro. É aí que tá. Eles estão trabalhando o conceito de abundância, cara. Isso é antigamente era muito comum as empresas fazerem isso, diversificar. Lembra o grupo Matarazzo que fazia? Lembro, Matarazzo, lembro. E acabou se dando mal porque aquilo tudo desmoronou, descontrolou. Mas aí que tá. Eu vou retomar contigo a essência da abundância e da proposta de valor, né? Jack Ma é uma réplica de Jeff Bezos, né? Jack Ma da Alibaba é uma réplica de Jeff Bezos, num cenário chinês, né? Jeff Bezos vende duas coisas, né? A Amazon vende duas coisas. Eu já falei sobre isso com vocês. O que a Amazon vende? Bom, é logística. Experiência logística e experiência de compras. Uma experiência de compras. A experiência de comprar a Amazon, né? Amazon Prime. É uma experiência de compra diferenciada e uma logística diferenciada. O que ela vende? O que ela entrega? Desculpa. Qualquer coisa.
Então, ela entrega satisfação. Isso, mas é qualquer coisa embalada de satisfação. Se a Magalu fizer a mesma coisa, qual é o problema? Eu não vejo problema. Eu acho que a Magazine Luiza está seguindo exatamente os mesmos passos que seguiu Jack Ma e Jeff Bezos. Certo ou errado é o DNA deles. Eu diria assim, tentar olhar o copo meio cheio é sempre muito bom, porque isso abre, inclusive, a nossa mente. Então, aí vem aquela ideia que você falou antes de usar a ideia do outro. Transversalizar, né? Transversalizar. Assim, Gerson, por isso que a gente precisa conversar com o maior número de pessoas. A inovação aberta é multifacetado, muito contato. A gente precisa falar com muita gente diferente, trocar ideias com pessoas diferentes. Por quê? Porque isso abre a nossa mente. Qual é o carro-chefe da Tupi hoje? Digam o produto manufaturado que é o carro-chefe. O produto. Bloco de motor, é isso? Blocos e cabeçotes. Blocos e cabeçotes. Beleza. Se daqui a pouco for estratégico para a companhia e para outras áreas da metalurgia que não estão ligados a blocos e cabeçotes, mas isso fizer com que a companhia dobre, triplique, quintuplique de tamanho e se transforme na maior fundição de fato do mundo, isso estiver alinhado com a estratégia, cultura, e ela começar a comprar outras empresas, e ela começar a imprimir metal 3D, e daqui a pouco ela tiver uma base da Tupi na SpaceX lá do Elon Musk, isso é bom ou ruim? Sei lá. São perguntas que a gente não tem a resposta. A gente só consegue avançar co-criando, né? A abundância, né? O nosso olhar, lembre-se, organizações são efêmeras, né? Efêmeras. Elas tendem a virar plataforma na nova economia. Indústrias de bens de capital não têm o mesmo comportamento como a Magalu. A Magalu é uma indústria de bens de consumo, entre aspas, não é uma varejista. Então, guardadas as devidas proporções, a gente pode sim experimentar novos ares e se transformar em plataforma ao passo em que a gente observa qual é o movimento do mercado. Por quê? Ou você se adapta, ou alguém passa a fazer o que você faz com mais excelência do que você. Percebam, eu falei de mais excelência, tá, Gerson? Mais excelência. E aí, você começa a brigar por preço. E aí, a tua margem começa a declinar. Leva anos. É só olhar o que aconteceu com a General Electric. Sim. Como é que tá a General Electric? Legal, mas assim, eu não tenho uma resposta para ti, tá, Gerson? Eu só coloquei meu ponto de vista e está aberta a discussão aqui. Eu queria que o Valdecir falasse e depois o Cássio. Então, muito legal a discussão, o tema e o assunto. A minha é um pouco mais distante também, então eu fico muito atento para tentar aprender com vocês. E eu só queria lembrar, assim, os colegas aqui, como o Cássio e outros de mais tempo de empresa, vão lembrar também, a gente vem de uma experiência de diversificação, né? É claro que algumas décadas atrás, mas nós tivemos um momento em que a empresa, se não me engano, Cássio, talvez nós tivemos 20 empresas no grupo, né? Então, nós fazíamos fios e linhas, nós fazíamos plástico, agroenergética, enfim, né? Chegamos a ter 20 e poucas empresas no grupo. E foi um momento, um tempo, uma época em que se me lembro bem, nós quase quebramos em seguida. Né? E foi um momento em que a empresa decidiu se desfazer desses negócios e focar de novo no core dela, né? E aí a gente veio numa crescente de novo, né? Mas só queria relembrar esse ponto aqui, porque tem alguns colegas que não são da época. Muito legal, fantástica contribuição, Valdecir. De novo, né? Não é para todo mundo esse jogo que é jogado pela Magalu, tá? Não é para todo mundo. Indústrias de bens de capital, como é o caso de vocês, é mais desafiador fazer isso também, né? Mais desafiador. Mas a inspiração vale uma espiadela, né? Vale uma olhada. Cássio. Eu só queria trocar aqui, agregar, e o Valdecir lembrou bem, mas até para embasar essa agregação que eu vou tentar fazer aqui, eu ainda acho que a Magalu ou a Magazine Luiza não vai virar pato ainda. Eu acho que está longe disso, né? Porque se a gente olhar, por exemplo, para a questão da plataforma em si,
Até falando no caso real, eu tinha que comprar um filtro de água, porque o meu tinha queimado a placa lá e não tinha mais conserto, então eu procurei na internet, usei a própria plataforma Magalu, achei vários deles, e por curiosidade eu peguei e dei um pulo na loja física, né, que aqui em Joinville fica em frente às Casas Bahia, né? E fica do lado de outro concorrente, assim por diante, né? E o ponto frio é ali logo 100 metros, né, à frente. E eles mantêm dentro da loja física um ou outro produto de um tipo, de um preço maior, porque tem uma marca, né, por exemplo, Brastemp, e um concorrente com um preço bem menor, quase desconhecido. Então, esse de placas eletrônicas. Aí você tem outro produto que é com o compressor, né? No mesmo patamar, só que tem mais resistência e tal, mas não é tão conhecido quanto o de placa. Mas eu acho que se a gente lembrar a Amazon, hoje é possível você ser um empresário, vamos dizer assim, um empreendedor, fazer a sua compra e entregar para a Amazon, né? Entrega para a Amazon, que vai entregar para o seu cliente que comprou de você, mas com o nome Amazon, né? Então, eu acho que a Magazine Luiza ela vai por esse mesmo caminho também. E essa compra do Jovem Nerds, né, eu acho que tem tudo a ver. Então, eu acho que ela não está desviando. Eu acho que ela está fazendo para tudo que essa startup comprada agora é para dar suporte a tudo isso no futuro. Então, acho que ela está longe de virar um pato aí também, né? Minha opinião, né? Só provocativa aí. Eu concordo. Eu acho que a gente tem um grande desafio de observar esse movimento e aprender com ele, porque tem alguém tomando risco, né? Tem alguém tomando risco. Esse alguém é a Magazine Luiza e a gente pode aprender com eles, né? Eu tenho certeza que todos nós podemos de alguma forma também aprender com esse processo da Magalu e tentar entender o que está acontecendo, né? Porque ao passo existe um efeito sistêmico, um círculo virtuoso que a Magalu cria. Estamos falando muito da Magalu, mas é assim, ó, vamos lá, vamos surrar o Judas, né? Malhar o Judas. Eles criam um círculo virtuoso que você não sabe mais o que é o começo, o meio ou o fim. Então eles criam uma espiral crescente que faz com que eles sejam desejados, que talentos queiram trabalhar lá, startups queiram trabalhar com eles, pessoas queiram comprar ações, a Jaqueline queira comprar geladeira lá, e daqui a pouco eles crescem mais, e daqui a pouco, gente, vem o Jeff Bezos, que é o homem mais rico do mundo, e fala assim, ó, Frederico, sai da frente que eu quero o Brasil para mim. E se eu fosse o Frederico, eu falava, pega a chave aqui da Kombi e seja feliz. Vocês estão entendendo? O jogo é outro. Eu quero que vocês agora coloquem o chapéu de empreendedor, tá? Empreendedor. Então, assim, pode ser que o jogo seja outro e a gente não esteja enxergando. Não tem como a gente dissociar essas coisas todas. É um jogo que está sendo jogado. É um jogo da nova economia. Se vocês começarem a ligar os pontos, né? 33%, um terço da população norte-americana de trabalhadores norte-americanos são freelancers. Se a gente fizer uma analogia para o Brasil, um terço da força de trabalho brasileira é freelancer. Se a gente pegar que a gente tem algo como 100 milhões de trabalhadores, nós estamos falando de 30 milhões de pessoas. Se eu falo com 30 milhões de freelancers através do Jovem Nerd, que tem poder aquisitivo, olha só que loucura! Vocês estão entendendo? Nós estamos elocubrando. Eles têm os dados na mão, nós não temos. Eles sabem o que eles querem. Eu não estou lá, né? Tá tudo ligado à estratégia. Aquele gráfico que eu mostrei para vocês, aquele quadrado do in, o out, inovação, eu falei, a gente está trabalhando aqui aculturamento, mas tem tudo isso, ecossistema, aceleração, etc. Aquilo lá, eles comem com farinha na Magalu. Então, eles começaram lá atrás. Eles iam ser devorados pelo mercado. Eles tiveram um prejuízo operacional de 30 milhões em 2015. Cássio está com a mão levantada, mas eu acho que já falou. Quer falar de novo, querido? E a Rosane levantou a mão. Oi, Rosane. Vejam se conseguem me ouvir bem, que meu microfone não sei se está bom, tá bom? Estamos ouvindo. Eu, agora pensando nessa entrega de chave da Kombi, me vem assim, ó.
a Magalu, ela tem essa estratégia, né, que é a Luiza na frente da marca. Se eu entrego a chave da Kombi, onde ficam essas pessoas que a Jaqueline admira, essa emoção, né? Não tem romantismo no Vale do Silício. Não. Mas eu entendi teu ponto. É um pepino, hein? É um pepino, porque daí quem pegar a chave da Kombi vai ter que pensar numa estratégia de manter essa imagem ou de refazer essa imagem. São os dilemas, né? São os dilemas. O que é a Tesla sem o Elon Musk? O que é o Jeff Bezos saiu da posição de CEO da Amazon, né? Ele saiu, ele não é mais o CEO. Né? Mas a gente sabe que ele está lá com ventríloco, né? Está lá com as cordinhas. Não sei, Rosane, é uma ótima pergunta. O legal de falar com mais pessoas é que sempre tem ideias e contestações e questionamentos. E aí, né? Como é que ficam os acionistas? Como é que ficam os investidores? Como é que fica a cadeia de valor? Vai ser a mesma coisa? Não vai? Não tem romance, né? Não tem romance. Quem lembra da Mesbla? Alguém falou das lojas Matarazzo. Eu lembro da Mesbla. Quem lembra do Mapping? Lembra das lojas Mapping? Eu era criança, eu adorava o Mapping, era lindo, tinha escada rolante. Faliu. Então, o que eu estou falando para vocês eu não sei o que vai dar. Eu só sei que tá... Sabe aquela história do eu não preciso correr mais rápido do que o leão, eu preciso correr mais rápido do que você? Conhece essa paródia, não? Né? Dois camaradas estavam lá no meio da savana, né, na África, aí aparece um leão. Daí um cara começa a correr e o outro está colocando tênis. Daí o camarada que está correndo fala assim, corre descalço mesmo, senão o leão vai te pegar. Ele fala assim, não, mas eu não preciso correr mais rápido que o leão, eu preciso correr mais rápido que você. Entende? Que o leão pegue você e eu me salve. Então, é uma corrida para não morrer, para não virar um mapping, né? Lembrando que o varejo físico está virado de ponta cabeça, então eles estão numa linha de disrupção como os bancos estão. Qual foi o banco eleito melhor do Brasil agora essa semana? Quem foi o melhor banco do Brasil eleito essa semana? Quem foi? Quem sabe? Banco Inter. Foi o Nubank. Mas quase acertou. O Inter também é bom. Mas não foi Banco do Brasil, não foi Itaú, não foi Santander, não foi nenhum desses. Porque eles estão sofrendo disrupção. Estão sofrendo disrupção. O varejo está sofrendo disrupção. O setor de vocês não está tão acelerado para isso. A gente trabalhou isso num gráfico. O grande desafio é saber quando que vem a cacetada, né? A onda, né? Quando é que vem a onda? O tsunami, ele está lá se aproximando, mas ele está lá no horizonte. Tem gente que vai morrer primeiro, ou se adaptar, ou nadar, enfim. Tem gente que talvez a onda nem vai chegar, né? O desafio é de vocês entenderem onde é que vocês estão posicionados. Valdecir e depois Rogério. O Bennett falou em romance e eu não quero ser romântico no que eu vou falar, mas assim, nessa economia nova, nessa nova ordem, economia colaborativa, compartilhada, eu fico pensando assim e me parece que tem um pouco de razão nisso, não sei, mas não quero ser romântico e não tenho certeza. Mas parece-me que quando a gente tira, nessa nova ordem, quando você tira o cifrão dos olhos, o dinheiro vai para o bolso. E na frente dos olhos eu vejo que não é mais o cifrão, você tem que encontrar uma causa, uma razão, um motivo, uma transformação para a vida das pessoas. Talvez é um pouco do que a Trajano está conseguindo fazer ao olhar com tanta relevância pessoas, né? E eu acho que quem não fizer essa virada vai ser volátil nesse mundo, não sei. Você está certo. Sabe que a Singularity University lá do Vale, ela tem como meta tudo que ela faz, tudo que ela inspira as pessoas a impactar ordem de milhão de pessoas, bilhão de pessoas. Então, ela trabalha com o que a gente chama de moonshot, tiro na lua, né? Ela inspira pessoas a inspirarem outras pessoas, Valdecir.
O que a nova economia está mostrando é que sim, dá para fazer muito dinheiro, ser relevante, ser líder, cuidando de pessoas, cuidando do meio ambiente, tendo uma causa forte, sendo verdadeiro. Em que momento isso se separa do negócio? Não sei. Eu não sei. Tem teatralidade no meio? Não sei. Talvez sim, talvez não. O Sérgio falou que tem empresas, lá na Go News se trabalha muito isso, empresas que são mais potentes que nações. Lembra do Cambridge Analytica, como foi polêmico nas eleições norte-americanas? Facebook, lembra do Facebook influenciando as eleições? Então, se a figura, a persona à frente de uma marca, ela influencia pessoas para o bem, ela pode influenciar para o mal, são dilemas da nova economia. E qual é o limite disso com o fazer dinheiro? Isso é verdadeiro, não é? Uma coisa é quem já está virado em dinheiro e quer mudar a vida das pessoas, né? Bill Gates, viram filântropos, né? A outra é quem está construindo sua trajetória. Aqui vai uma crítica minha, eu vejo muita gente falseando isso, sabe, Valdeci? Gente usando o propósito como muleta, dizendo que tem, que vai fazer, liufa nenhuma, né? Agora tem gente muito verdadeira, e quando o propósito é verdadeiro, o Airbnb nasceu porque os moleques, os fundadores, não tinham dinheiro para ficar no hotel. Aí falaram, nunca mais, né? O vento levou, nunca mais comerei cebolas da minha vida, né? Aquele negócio da teatralidade, nunca mais ficarei sem um hotel. Vou criar meu aplicativo de Airbnb, vem de bed and breakfast, né? Bed and breakfast. E o air de qualquer lugar, né? Airbnb. Então, essa questão do propósito, ela é muito forte. Agora veio a nova onda, o ESG. Eu já vou deixar vocês falarem, tá, gente? O ESG, né? Agora todo mundo é ESG. Tem curso de ESG. Nananana. Aí eu fico só olhando, assim, cara, que legal, mas ok. O que tem de diferente? Tem diferentes pessoas. O ESG, ele tem 2 pessoas e 1 meio ambiente. Social e governance. Viu, Valdecir? Está surfando uma onda fantástica. Quem inspira pessoas, quem tem propósito, etc. Rogério Murara. Vamos lá, meu velho. Bom, Beni, eu penso com relação a esse tema Magazine Luiza, e até vou citar uma indústria nesse mesmo balaio aí, que é a VEG, tua vizinha aí. Magazine Luiza e VEG, elas operam na Bolsa de Valores com preço-lucro extremamente elevados, extremamente fora da realidade para o Brasil, se tu comparar com as outras empresas. E para mim, empresas desse porte e com as ações tão altas, valendo muito mais do que o patrimônio delas, se elas não geram fato novo, elas tendem a fazer os investidores saírem e tentar uma nova. Não podemos esquecer que a Via Varejo está voando baixo também. Então, quando a Magalu compra uma startup, ok, a Magalu é uma plataforma, eu acho que faz muito mais sentido. Mas a VEG anunciou compras de startups recentemente e é uma indústria, né? Então, assim, eu penso que isso tudo que foi dito faz sentido, mas eu acho que elas também precisam gerar fato novo para elas continuarem na mídia, não na mídia televisiva, não é isso, né? Mas e até se assemelhando, por exemplo, usando as mesmas ferramentas que as empresas americanas usam, porque se você olhar lá também, tudo que disparou na Bolsa nos últimos anos são empresas de tecnologia. Então, elas tentam se parecer cada vez mais tecnológicas para continuar valorizadas, porque senão ela não se sustenta. Não adianta tu querer vender um carro de 100.500, ele não vai valer isso. Entendeu? Então, elas estão muito acima do preço de mercado delas. Eu acho que esses fatos novos aí ajudam também a elas se manterem. Você está certo. Existe uma característica que é a precificação no mercado. O mercado, ele precifica
tudo, ele precifica tudo. O que aconteceu essa semana com as ações da Tupi, quando o CAD deu a chancela da Texid? Mercado... Na verdade, elas vinham subindo já há uma semana antes, né? Porque no mercado financeiro tem aquela máxima lá, né? Compre no boato e venda no fato, né? Então, elas já vinham, mas com certeza, no dia do anúncio ali, elas tiveram um baita pico. Tem uma correlação. Então, assim, quando você observa esses fatos novos, mesmo que sejam fatos novos, ligados a coisas super concretas, consistentes, o mercado precifica. O mercado precifica. Eu não sou especialista em mercado de ações, tá, gente? Pelo amor de Deus, não sou a melhor pessoa. Mas eu observo esse movimento. O mercado precifica tudo. O mercado precifica tudo. E, lógico, pode ter movimentos não incorretos? Pode. Né? Mas uma coisa é fato. De novo, né? Existe um efeito cíclico, sistêmico, virtuoso que se cria que você não sabe mais o que é rabo, o que é cabelo, cabeça. Né? Por exemplo, há mais ou menos um mês, a VEG anunciou a criação da primeira rede privada 5G no país, né, junto com a Nokia, e depois veio a Claro junto, enfim. Baita de um fato novo, só que está ligado ao ecossistema deles. Quem está trabalhando 5G no Brasil? VEG. Eu vou comprar ações da VEG, então. Sabe? É um fato novo? Mas tem um grau de tecnicidade grande. Por que ela está fazendo isso? Porque a VEG é ligada à indústria 4.0, ela quer ser liderança cada vez maior nessa área, e ser liderança em indústria 4.0 com 5G tem todo sentido, né? Sendo que está tendo leilão, né? Então você começa a ligar os pontos e tal. Então, se antecipar a movimentos, jogar estrategicamente o xadrez, faz todo sentido. Por que vocês estão nesse treinamento? Por que vocês estão se treinando para serem mentores de startups de uma grande companhia multinacional? Né? Porque vocês também vão começar a transformar a companhia e gerar fatos novos. Mas não é para o mercado ver, viu, Rogério? Não é só para inglês ver. É porque precisa se adaptar ou ficar para trás. E aí não tem mal nenhum em você divulgar algo que você fez que foi bem sucedido. Problema zero. O problema é quando você tem aquele fake it until you make it, né? Finja enquanto você não fez. Não, isso não é legal, né? Mas quando é verdadeiro, quando está alinhado com estratégia, o mercado precifica. O mercado não é bobo. Então ele pega lá o tracking record de vocês, porra, a Tupi está indo para lá, hidrogênio, não, vale a pena, vou comprar embaixo para vender em alta, né? Ou guardar comigo, enfim. Então, você está certo, mas ao mesmo tempo é difícil dissociar o que é verdadeiro e o que não é. O mercado sempre vai precificar, o mercado é que vai apontar isso. Às vezes o mercado erra, né? Ele não é onisciente, onipresente, mas o mercado ele é fera. Admiro quem trabalha com modelos matemáticos no mercado financeiro, né? João Deone Mendes de Oliveira, está com a mão levantada, está quase com cãibra. Com certeza, Beni, não está aguentando mais, cara, mas eu tô me esforçando, Queria colocar mais um elemento nessa análise aqui, quando a gente fala aí, você falou muito, as empresas hoje precisam se inovar, as empresas precisam se adaptar, não pode correr e ficar para trás, tem que correr com tênis e chegar à frente. Eu percebo também que as empresas, elas precisam estar mais humanas. Eu sempre falo assim, quem que é o nosso cliente final? Para qualquer produto no mercado hoje, são as pessoas. Você não vende um produto por uma empresa, por uma máquina. Você vende produtos por uma pessoa. A pessoa que vai consumir, o consumo final está nas pessoas, está com as pessoas. Eu vejo a necessidade das empresas se humanizar, chegar próximo ao mesmo nível das pessoas. Se não se colocar como gigantes que, você não consegue consumir o meu produto. Entendeu? Aquilo que você nos colocou nas dimensões aqui. Você tem que chegar ao ponto de você democratizar, entendeu? O seu produto. E você democratiza a hora que você consegue colocar à disposição para todos o mundo, para todas e qualquer pessoas. Olha, estou disponível para todos. E para isso, você tem que passar uma percepção, como a Jaque falou, de eu confiar. Como que eu confio? Quando eu vejo que elas estão no meu mesmo nível, eu consigo atingir essa empresa. Eu consigo apreciar e eu consigo consumir essa empresa, né? Eu tenho um exemplo
que eu aprendi no passado assim, quando eu vou falar com meu filho, hoje não, porque ele já está grandinho, né? Mas quando meu filho era pequenininho, a gente ou sentava no nível dele ou ajoelhava à frente dele para que ele pudesse ter a confiança e não simplesmente obedecer porque eu era mais forte, o maior, o mais inteligente, porque eu era o pai dele e era o grandão, o pai grande. Não. É o pai que ele confia. Então, você entra no mesmo nível do seu filho. Então, acho que as empresas elas precisam perceber essa situação de estar no mesmo nível do seu cliente final. Entendeu? Você pode me acessar, você pode consumir meu produto. Né? Eu acho que o movimento da Magazine Luiza, né, foi muito nesse sentido. Ela está tentando humanizar na figura dela, entendeu? A empresa dela. Concordo. Né? Não é uma gigante Magazine, não. É uma empresa acessível a todos. Né? Eu acho que, não sei se eu peguei um pouco a essência aí do que vocês estão discutindo. Chegou. Eu adorei o teu comentário, cara. Tem tudo a ver com tudo que a gente está discutindo. A democratização passa pela humanização, de você sair do pedestal de uma marca, de uma gigante, e ser uma pessoa, né? Ótima contribuição, João. Fantástico. Eu achei sensacional e, de fato, tem a ver a transformação cultural que nós estamos vivendo, que está nos pressionando para fazer encontros como esse, por exemplo, ela está ligada a essa mudança da percepção de valor das pessoas. Eu volto lá no começo dos primeiros slides, quando eu falava que a geração mudou, né? As gerações mudaram e estão convivendo, né? As gerações convivem. A gente está tendo uma novos valores, novos dilemas, que tem como indutor a geração milênio. É a primeira vez que Baby Boomers, X, Millennial e Z estão vivendo juntos. Se é que existia essa terminologia antes, as pessoas morriam muito jovens antigamente. Lembra que eu falei para vocês? Tinha um recorte de jornal, a idosa de 43 anos morre e tal. Idosa de 43 anos é uma piada, né? Isso há 100 anos atrás. Então, gente, a gente está numa era onde pessoas estão criando o que nós chamamos de colisões criativas, né? A criatividade, a divergência, a convergência, ela gera polarização, mas ao mesmo tempo gera convergência, né? A gente está vivendo um momento único e quem está se sobressaindo, quem está sacando essa charada é quem está se expondo enquanto rosto, enquanto humano. Volta para o ponto da autenticidade, né? E é muito legal, gente, eu queria externalizar algo a vocês. Todas as vezes que eu falo com vocês falam de humanização, de pessoas. Dá para ver que isso é muito forte na Tupi. Cuidar de pessoas. Como isso é forte em vocês, gente. Isso é muito legal. Não é toda companhia que tem... Companhias são a cultura organizacional dos fundadores. Perenizada, adaptada. Dá para ver que tem um caldo cultural de vocês que é fantástico, que está muito ligado a isso. Não é raro eu... Perdemos, Beni? Voltou, Beni. A gente perdeu um pouquinho. Desculpa, tava off. Até onde vocês me ouviram? Nada. 5 segundinhos finais. Não, eu estava dizendo que pode ser que cuidar de pessoas, ser humano, né, ser humanizado, seja um dos valores fortes da Tupi, tá? Isso é legal vocês terem RH, pelo amor de Deus, descubra isso rápido, né? Jaqueline, por favor, descubram isso, porque tecnologia faz fluir os valores de vocês de forma diferente, né? A tecnologia, ela desmaterializa, desmonetiza, democratiza o valor que vocês entregam para a ponta. Então, se o valor de vocês é ser humanizado, cara, isso é fantástico. Né? Eu não sei, estou chutando aqui, tá? É o meu guessing, né? Mas eu concordo com vocês, que tem essa característica. Quem está surfando, quem é muito do metal, quem é muito do material, né? Tá ficando para trás. Quem é da escassez está ficando para trás. Lembre-se, o Salim Ismail trouxe essa figura. A escassez é gênero masculino, homem, né? Disputa, guerra, tem pouco. A abundância é feminino, tem para todos, tem muito, vamos colaborar.
Muhammad Yunus, o prêmio Nobel de Economia, o indiano, foi laureado por causa da sua concepção da microeconomia, né, do microcrédito. Não sei se vocês leram, sabem sobre Muhammad Yunus, o indiano. O microcrédito de Muhammad Yunus, ele era destinado a mulheres, mães, as chefes de família, e não aos homens. Né? Ele provou por A mais B que o modelo econômico de fomentar mulheres, ele era mais assertivo do que fomentar homens. Eu estou fazendo um gancho aqui com vocês porque o modelo econômico global está pivotando da escassez do masculino, de guerra, de tem pouco, para a abundância, que é feminina, que tem muito e que tem para todos. Que é humano, mais humano, tá? Aqui eu estou filosofando, tá, gente? Não é muito minha praia, mas enfim. É isso. Que tarde sensacional. Vocês cagaram com a minha vida aqui. Eu tenho 300 slides aqui e estou em 130 ainda. Parabéns para vocês. Estou ferrado com vocês, não sei o que eu faço. Mas enfim, tá ótimo, viu? Estou gostando demais aí das divergências, das convergências. Eu peço, por favor, não tenho receio nenhum de criticar, de ter divergência comigo ou com qualquer pessoa que seja, dentro do cenário de respeito. A gente enriquece muito, né? O Viola trouxe um ponto de vista que me fez melhor hoje. O Cássio trouxe um ponto de vista muito legal. Vocês todos estão me ajudando também a ser um cara com a mente mais aberta. Tá? A gente sempre aprende o tempo todo, né? Então, sempre contribuam, por favor. A gente está com 17 horas. Eu quero respeitar o horário, eu quero encerrar. Foi fantástico, mas nós estamos atrasados. Só para avisar vocês, nós estamos mega atrasados com conteúdo. Eu tenho muita coisa para passar para vocês. Eu queria fazer um wrap-up. Como é que vocês estão? Como é que está indo? Estão contentes? Não estão? Estamos indo no caminho? Alguém quer comentar, xingar a mãe? Enfim, não xingue, por favor. Bem, eu acho que está super bacana, cara. Eu acho que tem que estar com um monte de informação que está nos fazendo refletir, avaliar e repensar uma série de processos. Que eu acho que a gente precisa arrumar um pouco mais de uma carga horária maior aí, porque a gente vai precisar com as discussões aí e com todo o material que você tem para nos apresentar. Então, já sugiro aí, de repente, a gente aumentar a nossa carga horária, vamos fazer de sábado, domingo, umas horinhas extras. Bora. Vamos aproveitar tudo isso aí, cara. A gente não pode deixar... Olha, vindo do gerente de RH aí, muito bom, hein? Vai pagar hora extra para todo mundo aí. Legal, pessoal. Aproveita aí. Ei, eu só quero dizer para vocês que nós não estamos nem na metade do conteúdo e nós estamos chegando na metade dos nossos encontros. Eu estou preocupado porque a gente tem Canvas para trabalhar, tem um monte de coisa para trabalhar. A gente não colocou a mão na massa ainda. Eu ainda estou afiando o machado com vocês. Tá sensacional, tá? Eu estou feliz da vida. Só que nós estamos um pouquinho atrasados, mas fiquem tranquilos, a gente vai recuperar o atraso. Mas eu fico feliz demais de ouvir isso de vocês. Por favor, feedbacks são muito bem-vindos. Esse machado vai cortar que nem navalha. Resumindo o dia de hoje aí, para mim, os dias anteriores, exponencialmente abrindo nossas mentes aí. Muito bom. Que bom. Então, não se esqueçam de acessar a plataforma exponencial.você e continuar o aprendizado de vocês. Agora vocês sabem por que é exponencial, né? Legal, obrigado, Cássio. Muito legal. Quem mais, gente? Quer deixar? Jaqueline, pessoas, como é que tu tá vendo aí o treinamento? Como é que tá a interação? Tu que lida com essa turma toda todos os dias. Então, não era nem para eu falar, né, Beni? Porque eu sou só ouvinte aqui, mas, é muita coisa boa mesmo. E eu queria falar que eu, como pessoas, preciso conhecer o Viola. Ele é o nosso meme da semana. O Viola é o meme da semana. Ele ganhou. Fale com dados. Vamos falar junto com dados. Toda semana ele deixa alguma coisa pra gente. Tu já viu? Da outra vez ele falou que falava com dados anteriores. E dessa vez ele fez a gente refletir sobre o técnico, que a gente não pode esquecer. Viola, aí onde você fica? Te dá um oi. Já vai ganhar um meme de novo, Viola. Já vai, eu tenho certeza que a Eve vai fazer o Thomas Edison e o Nikola Tesla aqui com o Hugo, assim, ó. E vai ter lá a tua frase, quer ver? Ó. Eu sou mais velhinho, mas eu sou Vocês sabem que a gente ama um GIF aqui para vocês guardarem isso bem na memória para não esquecer, né? Fechou. Não, mas... E é legal, já que isso que você falou é genial.
na medida do possível, com toda a questão da pandemia, com os controles, etc. Mas se vocês puderem se conversar sobre o que nós estamos nos conversando, é fantástico. Eu vou lá, segunda-feira, dar um oi pro Viola. Daí eu vou fazer uma foto e mandar para vocês. Ei, manda no grupo, manda no grupo. Pode vir, pode vir. Manda no grupo. Vir. Esteja à vontade, estamos à disposição aqui. Gente, o importante, o que nós estamos fazendo aqui é afiando o machado, é acendendo ali, dando aquela ignição primeiro no fogo, assim. Mas quem vai manter a chama acesa são vocês. Então, a interação entre vocês é fundamental, né? Vocês trocarem mensagens, mandarem no grupo, mandarem entre vocês, discutirem, divergirem, convergirem, comigo, semigo. O DNA que fica desse coletivo é o que vai ser o precursor daquilo tudo que o Daniel, o Fábio disseram no nosso primeiro encontro, né? E chega de blá, blá, blá. Um grande abraço para vocês, um excelente final de semana, fiquem com Deus, saúde, aproveitem aí o feriado, se é que vocês vão estar com o feriado sim ou não, e se Deus quiser, até a próxima quinta-feira no nosso encontro da Treta da Semana. Bom fim de semana, pessoal. Obrigado. Um abraço a todos.